Olá! Sabe, culturas não são objetos de museu, parados no tempo. Pelo contrário, são organismos vivos, sempre em luta, sempre se revitalizando. Hoje, a gente vai mergulhar na história de alguns povos indígenas aqui no Brasil que se enxergam não como um eco do passado, mas como sementes vivas, sabe? Brotando num presente cheio de desafios. Bora entender isso melhor? E para começar, olha só este rosto. Antes de a gente entrar em mapas, leis ou conceitos, essa imagem nos conecta com o lado humano dessa história toda. É uma história de resiliência que está contada em cada linha de expressão. E aqui, a voz da Adriana Tremembé já nos dá o ponto de partida. Essa luta por identidade não é de hoje, não. É uma jornada que já tem décadas e que, mesmo com tanta perseguição, o resultado foi o fortalecimento da cultura. Uma cultura que simplesmente se recusa a ser calada. E essa luta toda pela identidade começa, invariavelmente, na Terra. Porque para muitos povos originários, a identidade não é uma ideia abstrata, solta no ar. Ela tem endereço, tem cheiro, tem raiz, uma raiz bem fincada no chão. E este aqui é o endereço do povo Tremembé, lá no litoral do Ceará. O que a gente vê neste mapa não é só uma área geográfica, né? É o palco de uma luta diária, um território ancestral que é literalmente a base de toda a existência e cultura deles. O ponto crucial aqui é o seguinte: o ato de resgatar a cultura levou à necessidade de retomar o território. E essa retomada, claro, gerou uma reação bem violenta de poceiros e outras pessoas que, para justificar a posse da terra, simplesmente diziam que a identidade indígena não existia. É uma luta para ser visto e para ter um direito reconhecido. Mas olha, resistir não é só confronto. Resistir é, e talvez principalmente, celebrar. É justamente no ato de nutrir a própria cultura que se encontra a maior força para continuar na luta. Para o povo Tremembé, a resistência floresce na celebração. Eles têm 4 grandes festas por ano que são muito mais do que simples eventos. São elos vivos, sabe, que conectam a comunidade com a terra, com a espiritualidade e, o que é fundamental, passam o bastão do conhecimento para os mais jovens. Agora, o que é bem interessante sobre essa festa em específico é como ela transforma uma prática do dia a dia num ato de resistência. A festa da farinhada valoriza um costume super forte do território e, com isso, reafirma a importância do trabalho coletivo e da alimentação tradicional. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra esse espírito perfeitamente. As mãos que trabalham juntas são as mesmas que dividem o alimento. É um momento de conexão muito profunda, onde o trabalho vira festa e a memória histórica é reavivada, fortalecendo os laços de todo mundo ali. Partindo dessas práticas da comunidade, a gente pode ir ainda mais fundo para entender a visão de mundo, a cosmologia que guia esses povos. Vamos dar uma olhada em como um outro povo, os Karayan-Jaguaribaras, se conectam. A pergunta que guia essa reflexão é simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. Como é que um povo se enxerga e se conecta com o universo à sua volta? A resposta dos Carão-Jaguaribaras é fascinante e se manifesta no próprio corpo. Essa conexão toda acontece através das tauais. E olha, não são só pinturas decorativas, não. São linhas sagradas de ligação com a energia cósmica. São feitas com tintas da própria natureza e cada traço ali tem a função de interligar o ser humano com o mundo natural. Aqui, a gente vê a função essencial das tauaus. Elas funcionam como uma ponte. Elas conectam o mundo material que a gente pode tocar, corpos, objetos, a natureza, com o universo imaterial dos seres místicos, da ancestralidade e dos códigos espirituais. O corpo se torna um portal. E no centro dessa espiritualidade toda existe uma força feminina. Kahani Kahu. Ela é a inspiração para a resistência, para manter a raiz viva, especialmente depois de grandes massacres. Foram as mulheres que, décadas depois, lideraram o ressurgimento do povo, mostrando a força do feminino nessa luta pela sobrevivência cultural. Agora, vamos mudar um pouco de cenário. A luta pela terra e pela cultura não acontece só no território ancestral. Hoje em dia, ela também acontece em um espaço novo, a universidade. Esse depoimento revela uma tensão imensa. Para um estudante indígena, a universidade exige excelência acadêmica e, ao mesmo tempo, impõe o peso do preconceito. A simples expressão da identidade como uma pintura corporal já é recebida com olhares que questionam, que discriminam. Só que, apesar desses desafios todos, tem um contraponto muito poderoso. A universidade também se tornou um lugar de libertação.
Essa expressão, desatrofiamento da voz, é incrível, né? Significa que vozes que foram sufocadas por séculos estão finalmente encontrando um portal para se expressar, para serem ouvidas. O objetivo final, então, não é só ocupar esse espaço, mas sim transformá-lo. O grande desafio é fazer com que as universidades integrem os saberes ancestrais nos seus currículos, para que a visão de mundo que é ensinada não seja limitada só aos discursos coloniais que dominaram a história até hoje. E com isso a gente chega ao nosso ponto final, que na verdade é mais um ponto de continuidade. A luta indígena não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo de semear o futuro. Da retomada da terra à celebração da farinhada, da pintura corporal sagrada à ocupação da universidade. Tudo isso são atos para fortalecer a cultura hoje e, mais importante ainda, para plantar sementes. Sementes de conhecimento e de orgulho, para que as próximas gerações não só sobrevivam, mas floresçam, entendendo a profundidade da sua própria história. Isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além deste tema específico. Vendo essa luta por um futuro mais justo e plural, a pergunta que fica para todo mundo é: que sementes o nosso mundo precisa plantar agora para colher um futuro onde todas as histórias e todas as identidades têm um espaço para existir?